O senhor coronel partiu uma perna. Foi esta pequena frase, uma missiva enviada pela via habitual, que resolveu ou não resolveu, que impediu a interessante solução que resolveria a situação, não só política, mas político-militar da Guiné-Bissau. A informação foi recebida alguns minutos antes das 2 horas da manhã no quartel-general do chefe de comando, que dirigiu os seus 250 soldados a fim de tomar o poder. O general comando, não se sabe se este é o seu nome, o pseudónimo guerreiro, ligado à palavra comando, mas seja como for, é, para toda a gente aqui, preparada para tomar posse da cidade, simplesmente o camarada comando. O ataque deveria desencadear-se às 3 da manhã, uma hora antes, portanto, da chegada daquela mensagem, que estava naturalmente codificada. O senhor coronel partiu a perna. Deveria significar, segundo o comando e os seus camaradas mais próximos, que a ordem de saída para a revolução ficava, por enquanto, adiada sine die. Os códigos entre o chefe e o coronel eram simples, apenas metafóricos. Nada de codificação e descodificação de variáveis, como em algumas guerras amplas, cheias de espionagem e contra-espionagem. Estamos na Guiné, onde as coisas são o que são. O coronel, de facto, existia. Era um antigo militar branco. E, embora não se soubesse qual era a sua graduação, desde o princípio deste episódio, chamou-se como ele próprio. Se chamava coronel. Como é natural, o Mandi não suspeitou nem um minuto de que o coronel tivesse partido a perna. Soube decifrar na mensagem que não era o momento de atacar, que as condições tinham mudado de figura. E ficar-se a saber em breve o que se passava quando recomeçaria a funcionar esse plano muito bem elaborado, com a sua gente escondida fora da cidade. Já todos estavam munidos de armas normais e uniformes, todavia as fardas eram de várias origens, de antigos exércitos africanos. Aliás, nem todos se compreendiam entre si, porque não eram de tribos que falavam o mesmo dialeto. Eram como se existisse naquele exército um esperanto pobre para as coisas mais simples, como quando atacamos, ou quando veio o dinheiro, ou tem dor de barriga, ou precisa de um gole de aguardente. Todos eles eram fortes, com pernas musculadas, aventureiros, maltrapilhos, mas aventureiros ou profissionais dos 4 cantos de África. O soldo era pago regularmente, embora fosse baixo. Nos tempos de inatividade militar, alguns deles roubavam. E não só galinhas. Ameaçavam de faca na mão, exerciam um pequeno terror local, violando, inclusive a maninhas. Embora o comando proibisse estritamente essa atividade. Até se dizia que tinha matado 2 deles, apanhados em flagrante. O chefe queria disciplina, já a pensar no seu futuro papel político na Guiné-Bissau, que afinal se iria traduzir em permanentes mudanças que destruiriam a nação dos seus avós. Dias depois deste impedimento, levantado ao início da marcha, Comandi decidiu informar-se diretamente na cidade, procurando encontrar-se pessoalmente com esse tal senhor coronel. Despiu a farda, sujou as mãos, o corpo e os trapos que entretanto envergara e entrou em Bissau. Sabia qual era o caminho que ia dar ao casebre do coronel. Bateu à porta, isto é, à portinhola traseira, e como ninguém abriu, veio até à frente da casa, pondo 3 vezes em movimento uma espécie de batente, mas não com muita força. Fez-o devagar, como era seu hábito. A janelinha da porta abriu-se e nela surgiu, encaixada, a cara de uma negra, muito negra. Não perguntou nada, visivelmente à espera de que o comando lhe dissesse o que desejava, mas o chefe não conhecia aquele rosto, que lhe pareceu feio e nada amigável. Mesmo assim, pôs 3 dedos na palma da sua mão, que era o sinal de reconhecimento, e depois perguntou: onde está o senhor coronel? Não está. E onde está? Não sei. Onde posso encontrar o senhor coronel? Isto é a casa dele, ou não é? É. Então, minha senhora, como posso falar com o senhor coronel? Entre pela portinha de trás. A portinha abriu-se e ele viu diante de si uma enorme mulher, talvez com 1,90 m de altura, que se baixou para ele e disse: o senhor coronel não mora aqui. O senhor coronel partiu a perna e os brancos levaram-no para um hospital fora da cidade. Não percebo nada, pensou o comandante. Afinal, quem viu aquela missiva sobre a perna partida? Quem teria estragado aquele ataque final libertador de Bissau? Quem era aquela mulher que parecia uma bruxa ou uma fazedora de destinos? Não tinha tempo para fazer essa pergunta. A porta fechou-se. O chefe estava sozinho em Bissau, abandonado, à espera de qualquer outro coronel. Voltou à sua tenda de comandante. Durante o caminho bebeu 3 cervejas e refletiu sobre a forma de explicar ao seu exército a situação.
Porém, antes de explicar, teria de refletir sobre o que seria necessário fazer nesse caso em que o plano A tinha falhado e o plano B não existia. Finalmente, quando chegou à tenda, não encontrou lá o seu mais fiel colaborador, a quem chamavam Pepe, e também não encontrou nenhum dos 200 ou 300 membros do seu exército libertador. Era um vazio absoluto. Só lá havia pedaços de pão duro, cascas de banana, copos partidos e alguns sítios queimados. Terra queimada. Para onde teriam ido os homens do exército do comando? Teriam ido todos juntos? Em grupos? Naquele momento estavam a dirigir-se para a nação vizinha, prontos a servir outro chefe camarada, outra causa, a inventar novas Guinés-Bissaus africanas. Enquanto nós, eu e a Ana, quem é a Ana? Talvez um dia eu conte isto por escrito. Estamos a escrever este conto aparentemente sem sentido, mas que mostra afinal onde vivemos. Numa outra Guiné-Bissau que não pertence a nenhum continente preciso. O cavalo de Rilke. Quando eu era mais nova, tinha uma utopia curiosa. Viver no meio de cavalos. Cavalos que seriam meus, numa quinta que seria minha. Mas deu-se o caso de termos na escola uma lição sobre a utopia e de sermos obrigados a ler, naturalmente, Thomas More. O nosso professor disse que o meu desejo não era utopia, mas apenas um sonho de jovem. De facto, era um sonho. Andar a cavalo por rapidez do vento, numa planura verde, tão verde quanto fosse possível. E para mim, isso seria uma espécie de liberdade. Liberdade só minha e do cavalo. Mais tarde soube que uma vez o poeta René Rilke foi visitar um outro poeta, Boris Pasternak. Ou antes, os pais dele, que eram músicos na Rússia. Aliás, tudo isto aconteceu na Rússia. E viu um cavalo a correr como louco, solitário e feliz, perto do rio Dnieper. Rilke dizia que tinha presenciado pela primeira vez na Rússia uma tal liberdade. Porém, este conhecimento de Rilke e a aproximação que tive com outra personagem literária de primeira grandeza, que foi Boris Pasternak, aconteceram bastante depois das nossas lições escolares sobre o que era ou não era utopia. Utopia, facto sem lugar. Atopia, facto sem existência. Heterotopia, facto que não é facto. Porque não é da realidade do nosso mundo. Mas o mundo é real? Perguntava eu ao professor. Ele sorriu e respondeu: todo o real é apenas provisório. Eu amava os cavalos, mas a minha mãe não gostava assim tanto deles. Não só porque não me podia oferecer nada desse sonho, mas porque achava que uma rapariga de poucos anos não devia montar a cavalo. E quando eu perguntava porquê, respondia: por que não? Só mais tarde compreendi que ela achava impróprio, impúdico, indecente, uma menina sentir no meio das suas pernas uma carne viva e, segundo ela, estranhamente excitante. Eu já tinha 15 anos quando ela voltou ao seu categórico não, quanto a uma senhora de boa sociedade mostrar-se montada à Amazônia, num cavalo. Sei agora que a utopia é uma coisa diferente, embora também saiba várias outras coisas. Que existe a utopia política, que existe uma das mais fortes utopias, a económica, ambas ligadas a Marx e ao marxismo. Mas basta ler o jornal para encontrar lá notícias utopias religiosas, sem me esquecer também das utopias científicas e tecnológicas, que são, no fundo, cada vez menos irrealizáveis. E da utopia do reino das mulheres. Apesar de gostar da minha solidão no meio dos cavalos, ela não tinha nada a ver com a utopia das mulheres que tomam conta do mundo, para fazerem dele um reino, como a ilha de Lesbos, da bela Safo. Eu não tinha nada a ver com Lesbos, nem com outras utopias. O que eu só queria era o cavalo. Quando eu sentia desejo de estar a sós com o cavalo e desaparecer com uma velocidade alada dos olhares de todos, eu era outra. Via a minha mãe de forma diferente, a lua maior. Numa palavra, tinha uma posição mental que respondia à minha própria medida. Porque estou a contar isto exatamente hoje. Passo a explicar. Sou adulta. Diretora de uma grande firma de publicidade. Mas nunca perdi totalmente a minha paixão por cavalos. Hoje, podia fazer hipismo, não tenho tempo. Né? Forever. No entanto, toda essa febre juvenil, digamos, que eu tinha de andar num cavalo meu, voltou quando vi na televisão imagens dos tumultos no Cairo. Num flash, vi uma praça cheia, onde se fazia tombar de cavalos os polícias ou outros agentes da autoridade pela força dos braços dos insurrectos. Por mim, tudo bem, se a cena não se tivesse prolongado mais alguns segundos. Os anti-regime bateram nos cavalos
como se eles estivessem politicamente comprometidos e fossem culpados, como se tivessem perdido a sua livre animalidade. Estes poucos segundos no ecrã de televisão confundiram-me. Ou não, porque eu queria levar aquele cavalo esganado para a planície de liberdade da época em que tínhamos sido livres. Os cavalos e eu, com 14 anos, e ouvi uma voz dizer-me: Mademoiselle, quelqu'un vous aura déjà dit que vous, avec votre cheval, êtes d'une inoubliable beauté. Adeus, vozes que nunca ouvi. Adeus, utopia.